Olá! Saúde é Tudo de hoje vai discutir a comunicação que é produzida pelas entidades sindicais. Esse programa se insere nesse contexto. É um programa produzido pelo Sindprev Santa Catarina e realizado pela Cooperativa de Trabalho Desacato, de trabalhador para trabalhadores. Estamos aqui com o professor da UFSC e jornalista Samuel Pantoja Lima. Tudo bem, Samuca? Tudo bem, Rô? Samuel, como foi? No final da década de 80 e início da década de 90, você viveu as duas realidades ao mesmo tempo. Era jornalista formado, também era dirigente sindical. Como foi viver as contradições desses dois lados profissionais? Na verdade, eu era estudante de jornalismo na UFSC antes de assumir a direção do sindicato em 87 e a gente fez a elaboração do projeto de departamento, a gente chama de Departamento de Imprensa dos Sindicatos Bancários de Florianópolis, a partir das atividades de uma disciplina, Comunicação Institucional, e foi orientado pelo professor Henrique Finco. Então a gente, de alguma maneira, se inseriu na estrutura do sindicato de uma maneira diferente, porque nós tivemos a oportunidade de discutir o que era a estratégia de comunicação, o valor que a comunicação teria do ponto de vista político para a luta dos trabalhadores. Então foi muito tranquilo lidar, digamos, com esses dois lados que você está falando. Você acha que hoje os dirigentes sindicais estão conseguindo atuar com essa mesma tranquilidade? Eu não tenho um conhecimento empírico mais profundo desse momento para saber. O que a gente observa é de fora, então um olhar outsider que corre determinado risco de ser superficial, mas a percepção que eu tenho é que a comunicação em geral dos sindicatos, das entidades sindicais, perdeu muito o foco dessa disputa de hegemonia, desse diálogo que precisa ter para organizar algum tipo de contraponto digamos, à mídia tradicional, mas não no sentido apenas de fazer o combate à mídia tradicional, senão de estabelecer um outro tipo de diálogo com os trabalhadores e com a sociedade. Me parece que o movimento está distante disso, por uma razão talvez de estratégia, talvez de consciência política, talvez de conhecimento, não sei dizer exatamente qual é a raiz dessa situação, mas é o que eu percebo olhando de fora. E olhando de dentro a gente vê os jornalistas, né? Os jornalistas estão aí com essa nova dinâmica, multifunção, multitarefa. E você levantou uma parte dessa realidade no perfil do jornalista brasileiro, um trabalho que vocês lançaram em 2013. Eu queria que você falasse um pouco sobre os dados de saúde e da realidade desse profissional que vocês encontraram. Bom, esse é um resultado de um trabalho de pesquisa feito aqui pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho, o LASTRO, coordenado pelo professor Jacques Mick, aqui da Sociologia Política, no qual eu participei e integrei também a coordenação geral. Síntese do perfil do novo profissional do jornalismo brasileiro é mulher, jovem, menos de 30 anos, 66% dos profissionais que atuam hoje no mercado brasileiro são mulheres, jovens jornalistas. Então alterou muito o perfil profissional nos últimos 10 anos mais ou menos. Quanto aos indicadores de saúde, o que a pesquisa aferiu são indicadores de precarização da profissão. Mais de 80%, 83% dos profissionais trabalham entre 8 e 12 horas, 5% trabalham acima de 12 horas, ou seja, é uma jornada de trabalho extremamente desgastante e estressante. 25%, ou seja, 1 em cada 4 profissionais que atuam no mercado têm vínculos precários, são freelancers, são PJs, têm contratos de trabalho precários sem direito social algum, né? E você tem também um nível salarial muito rebaixado. 70% recebem entre 3 e 5 salários mínimos, ou seja, um nível de remuneração muito aquém da necessidade real dos jornalistas brasileiros. Sabe um fato novo nessa conjuntura, é a questão das mídias independentes. E elas podem ser um grande aliado do movimento sindical, né? Você acha que o movimento sindical está sabendo lidar com isso, está sabendo valorizar essa parceria que pode haver? Eu acho que ainda não plenamente, mas projetos como o próprio Portal Desacato, o Coletivo Maruim, Jornalistas Livres, Mídia Ninja, Agência Pública, o Catarinas, que é um projeto mais focado em gênero aqui, que foi lançado recentemente, indicam um caminho novo a ser seguido. Acho que o movimento precisa estar atento a isso. De outro lado, esses projetos também precisam fazer o caminho inverso, ou seja, procurar discutir, se apresentar, se colocar, porque a audiência que os portais hoje
de informação autônoma e independente que se colocam, né, como contraponto ao discurso da mídia tradicional, reúne uma audiência hoje bastante significativa, bastante considerável, que aponta para um horizonte muito promissor em termos de fazer essa discussão e inferir mais decisivamente sobre a formação da opinião pública na sociedade. Então, acho que o movimento sindical precisa estar atento a isso, para apostar nisso, para investir nisso, para ser parceiro disso, para sair daquela lógica de que basta colocar um discurso no dirigente, no boletim impresso. Passou essa época, moçada. A época agora é de alta interação, de muita velocidade, de produção de conteúdo. E para isso precisa ter gente capacitada, gente profissional, gente competente, como vocês têm no portal Desacar. Obrigada, Samuca. Queria agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui até o Saúde Tudo conversar conosco. Prazer. Você, que é filiado ao Sindprev Santa Catarina, precisa manter atualizado o seu cadastro junto ao sindicato. Além de informar qualquer alteração de endereço e contato telefônico, é muito importante que o servidor comunique também o momento da sua aposentadoria. Para atualizar os seus dados é bem fácil, pelo telefone no 48-3224-7899 ou no sítio do Sindprev Santa Catarina. Acessando o item, atualize seus dados. Mantenha seu cadastro atualizado. Não quebre o elo de ligação entre você e o Sindprev Santa Catarina. Saúde é Tudo está aqui na Praça dos Bombeiros, em Florianópolis, e vamos conversar com Graciela Fel. Ela é jornalista do SINT, o sindicato que representa os trabalhadores na educação em Santa Catarina. Oi, Graci, tudo bem? Tudo bem, Rô. Graci, eu sei que você participou já dos 3 seminários unificados que aconteceram de imprensa sindical aqui em Florianópolis. Sim, prazer. Foram momentos importantes para a gente estar discutindo a comunicação que a gente realiza nos sindicatos. Como é que foi essa experiência para você? Para mim foi excelente. A gente estava conversando antes, eu entrei meio que de paraquedas no jornalismo sindical e foram momentos de formação exatamente para mim, formação política, né, do foco por onde eu devo andar dentro do jornalismo sindical, o público que eu tenho que atingir, a linguagem, né. Eu acho que tudo isso a gente aprendeu muito com palestrantes excelentes que a organização sempre trouxe, né. No último, eu tive o prazer também de fazer parte dessa organização, de ter contato maior assim com os palestrantes e é uma experiência muito bacana para qualquer jornalista, sindical principalmente, mas eu acho que é bom também até o pessoal de fora, né, estudantes, para aprenderem também esse outro lado do jornalismo, né, não só das grandes redações, mas o que fala diretamente com o trabalhador. Pois é, esse outro lado, né, o jornalismo tem muitos lados, muitas possibilidades, né. Só que o nosso trabalho ele nunca é realizado sozinho, né? A gente depende muito da compreensão da direção sindical. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa limitação que a gente tem e que a gente trabalha com ela diariamente. Eu acho que é uma limitação política e de entendimento da comunicação como estratégica, né, para o diálogo com a base, né, nos sindicatos. Eu acho que as direções elas têm que abrir mais o olho com relação a isso, de investir mais, né, na sua comunicação, numa equipe de comunicação, para a gente também não ter que terceirizar muitos trabalhos, porque os sindicatos geralmente têm a bandeira contrária, né, às terceirizações, mas muitas vezes as assessorias não têm o pessoal suficiente para trabalhar, então você terceiriza muitos trabalhos que de repente você poderia estar fazendo ali dentro do sindicato. Porque você tendo mais pessoas dentro do sindicato, essa própria equipe também já se envolve com a visão do sindicato, de como ele funciona, de qual é a sua linha política, e aí na hora de fazer as produções dos materiais, já está por dentro, né? Diferente de você, de repente, chamar uma agência de fora e você ter que explicar todo o funcionamento do sindicato, toda a ideia política. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de passar a mensagem que o sindicato quer, né, para a base, sendo que você tem que passar por uma terceira pessoa para fazer esse material, sendo que ele poderia ser feito ali dentro da assessoria. Mas é uma questão de ver a comunicação como investimento, né? Investir em formação também, formação dos dirigentes, né? Formação, no nosso caso, que temos 30 regionais. São 30 dirigentes regionais, coordenadores, né? Por que não fazer uma
um seminário de comunicação para mostrar para eles qual é o funcionamento das mídias sociais, como que a gente faz a divulgação para a base, né? Que não é ainda como era antigamente, que é só aquela cartazinho colado na escola, né? Aquele jornal mural, não que não seja importante, é importantíssimo, mas estamos em momento digital, né? Então, que eles também aprendam como o funcionamento dessas mídias, também a maneira como que a gente trabalha, qual é a estrutura da comunicação para você produzir uma peça e passar adiante. Então, acho que a formação e o investimento na comunicação é o essencial e que eu acho que está faltando um pouquinho nos sindicatos. O nome do coletivo que os jornalistas criaram em Florianópolis é em homenagem ao Vitor Gianotti, né? Sim, grande lutador. E eu lembro muito dele nas palestras dele, né, nos nossos encontros em que ele participou, em que ele comentava, não, vocês têm que fazer tudo que já foi feito até agora e incluir a economia internacional, e incluir as mídias digitais, e incluir... A gente vem num processo de acrescentar novas demandas e isso... Será que o jornalista da imprensa sindical, ele está tendo condições de se capacitar, de se preparar e até de dar conta de todas essas demandas, Grazi? Como eu falei, são muitas demandas, né? Eu acho que desde das mobilizações de 2013, que a gente viu o grande poder de mobilização das redes sociais, estamos vendo agora também no Fora Temer, que cada vez mais a gente tem que buscar esses espaços. E como diria o Vitor, ele era um defensor de uma mídia contra-hegemônica dos trabalhadores, né? De um jornal unificado. Era um sonho, ele sempre foi um sonhador. Mas eu acho que a gente também não pode deixar morrer muito isso. A gente também tem que disputar esse espaço nas mídias alternativas. Como eu te falei, infelizmente, às vezes a gente tem dificuldade dentro dos nossos sindicatos. Aí surgem os coletivos, né? A gente se reuniu no coletivo Vitor Gianotti, também temos outros coletivos aqui que foram criados, estão crescendo aqui para disputar esse espaço. E eu acho que é de extrema importância, porque ali nesse momento a gente pode falar realmente o que a gente pensa. Os jornalistas, eu acho que a gente pode criar conteúdos, até de repente para provocar o sindicato. Para provocar eles a ver, poxa, a gente tem espaço, a gente tem que aprender a usar esse espaço. Né? E eu acho que os coletivos de jornalistas vêm para isso, para ampliar essa visão da comunicação sindical, porque é uma nova linguagem. Porque a gente fala pro trabalhador, a gente não tem aquela visão comercial, né? É uma visão extremamente de passar um conhecimento político, a informação, obviamente, para a sua categoria, para a sua classe, mas de disputar mesmo o espaço. Disputar o espaço. Você acredita que a comunicação que a gente está fazendo hoje dentro dos sindicatos, a gente está tendo que olhar mais para a direção sindical ou a gente está pensando realmente naquele trabalhador que está recebendo a nossa mensagem, Grazi? Eu acho que tem os dois lados, as duas coisas. A gente tem que pensar realmente no trabalhador que está lá, mas a gente, enquanto jornalistas, a pessoa do jornalista, muitas vezes ele quer falar mais, né? Ele quer dizer mais, mas dentro as próprias direções, elas têm suas vertentes políticas diferentes, né? Tem as suas disputas internas, muitas vezes acho que a gente esbarra nisso. Eu acho que isso é normal da democracia em todos os sindicatos, tem que haver também, né, essa disputa até pela democracia, para que todas as vozes sejam ouvidas. Mas a gente esbarra um pouco nisso, a gente às vezes não consegue dizer o que a gente quer, né? Às vezes por conta da disputa política, ou às vezes porque nós não temos a estrutura suficiente para colocar. Mas eu acho que a gente é agente transformador, né, na opinião do trabalhador. E eu acho que a gente tem que adaptar a linguagem mesmo, chegar lá, falar para eles, mesmo que seja redes sociais ou o cartazinho, às vezes a gente vai ter que, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente ache que tem que ser diferente, que tem que melhorar, a gente ainda tem que trabalhar com o que a gente tem, que às vezes é pouco, como eu disse, pouca equipe, né? Mas tem que falar o que está acontecendo, tipo, mostrar os projetos agora, PEC 241, 257, explicar para eles o que está acontecendo, o que vai acontecer com os direitos deles, né, com a aprovação de todos esses projetos. Tem muita gente que não sabe o que é, principalmente que está lá na base, que está no interior, eles não sabem nem o que são essas leis, né? Eu acho que às vezes até cartilhas, coisas que podem parecer antigo, né, se a gente for pensar a época que vivemos, mas são necessárias também para chegar nesse trabalhador. Grazi, queria agradecer a tua contribuição aqui no Saúde é Tudo.
E a gente vai para um intervalo e volta mais com a comunicação que é realizada nos sindicatos. Revista Previsão. O Sindprev Santa Catarina entende que a comunicação de qualidade tem o poder de informar e transformar o mundo em que vivemos. Ao estimular a leitura de temas como auditoria da dívida pública, igualdade de direitos, redução da maioridade penal e o combate a toda forma de discriminação, o sindicato convida o leitor a refletir sobre o mundo que o cerca. Revista Previsão. Leitura de qualidade, informação que transforma. Saúde é Tudo está conversando sobre a comunicação que é realizada pelos sindicatos. Viemos aqui na Praça dos Bombeiros tirar alguns minutos a Silvia Medeiros, que é assessora e é jornalista da CUT Santa Catarina, para a gente conversar sobre essa comunicação que é realizada ali na Central, né, Silvia? Eu acho que um fato novo na imprensa sindical hoje em dia é a questão da parceria com a mídia independente. Sim. Eu queria que você falasse como é que está sendo esse contato. Então, essa parte da comunicação, pelo menos pelos movimentos, grande parte dos movimentos combativos, dos movimentos sindicais, não encontra espaço na mídia comercial para a gente dar a nossa opinião, para a gente falar sobre determinada ação que a gente está fazendo, para a gente fazer alguma denúncia contra determinados patrões. A mídia comercial é fechada, a gente tem várias pautas que eles não dialogam conosco. Então, a CUT nacional também tem o viés de a gente estar valorizando essas mídias independentes que fazem esse olhar no contraponto e que nos dão voz, que dão voz aos trabalhadores. Então a gente tem aí trabalhado, recentemente a gente aprovou o nosso plano de comunicação, a gente tem trabalhado nesse viés de valorizar, e não só valorizar, pensar políticas que a gente possa estar fomentando as opções alternativas que nós temos hoje, as opções independentes do jornalismo aqui no estado. E esse ano teremos mais um encontro, dessa vez será no Paraná, né? O encontro sai de Santa Catarina, vai para o Paraná. Eu acho que isso demonstra até um crescimento do evento, né? Ele está indo para outros lugares, para encontrar outras pessoas. Sim. E é um espaço fundamental, né? Sim, o seminário de imprensa sindical foi onde eu me inseri no movimento, inclusive, que eu estava recente, estou há 4 anos como jornalista da CUT Santa Catarina e tive a oportunidade de conhecer colegas valorosos. Conheci a Marcela, conheci o Luciano, conheci a Clarissa, que são colegas que já vêm há muito tempo militando dentro do movimento sindical e com esse sonho, com essa vontade de transformar essa ferramenta que a gente tem como um auxílio, como um reforço para essa nossa luta de classes. E o seminário de imprensa sindical agora está indo para o Paraná. A gente já está fazendo o 4º seminário de imprensa sindical e foi um convite que foi feito pelo pessoal que milita no Paraná para a gente estar levando até lá, porque o seminário ele nasceu em Santa Catarina, mas ele não tem fronteira. Os seminários que a gente tem feito têm trazido gente de todo o país. Então o Paraná se colocou à disposição e disse, não, queremos trazer o debate para cá. Tem um grupo de Santa Catarina formado pelo Luciano e pela Marcela que estão fortificando isso e colocando o que tem de principal, que eu acredito que é no nosso seminário, que é essa pluralidade de pensamentos. A gente tem gente com corrente de pensamento das mais diversas de esquerda, claro, dentro dessa conjuntura desse conjunto do seminário de imprensa sindical. E esse seminário traz a questão das políticas econômicas e o reflexo na classe trabalhadora. Então terão mesas maravilhosas que vão debater no viés dos trabalhadores. Então é muito importante esse seminário e a gente está aí convidando todos para que vão para Curitiba para participar desse evento. Silvia, esse ano em agosto foi criado o coletivo de jornalistas sindicais Vitos Gianotti. Esse coletivo é o resultado de uma construção dos 3 seminários anteriores unificados. Como você avalia a importância da existência dele? Então, esse coletivo ele foi construído, a gente percebeu a necessidade através do seminário de imprensa sindical. A gente percebeu a necessidade de ter um espaço que a gente pudesse debater sobre as questões do nosso dia a dia e sobre o fortalecimento da comunicação nas entidades sindicais. Então construímos esse coletivo sindical, que ele agrega desde pessoas que já estão há um bom tempo no movimento sindical e também a gurizada nova que está entrando e que não tem uma noção qual é a diferença de a gente estar dentro de uma comunicação sindical, quais
são os percalços que nós passamos, os desafios, tanto os desafios de estar fazendo assessoria de imprensa, de ter espaço na mídia comercial, como também a linguagem que a gente utiliza dentro do movimento sindical e o desafio de conscientização política dos dirigentes sobre a importância da comunicação, essa ferramenta que pode vir a ajudar na transformação aí para os trabalhadores. Então esse coletivo a gente fundou recentemente, leva o nome desse grande guerreiro, desse italiano teimoso Vito Gianotti, que nós tivemos o prazer de tê-lo num dos nossos seminários, e ele deixou essa importante missão para a gente, e essa teimosia que era dele, para a gente resgatar a importância da comunicação para a classe trabalhadora. Então a gente faz um pouco de debate, a gente pretende fazer alguns encontros para debater alguns textos, para pensar um pouco o nosso dia a dia, como que a gente pode se fortalecer, fazer uma rede entre nós jornalistas, para a gente garantir essa unidade da classe trabalhadora e unidade dos jornalistas sindicais. Silvia, há 20 anos atrás, os jornalistas de Florianópolis, da imprensa sindical, a gente tinha um sonho, Sim. que era realizar o jornal impresso unificado. Sim. Hoje eu sei que a figura do jornal impresso já está saindo de moda, né? Mas qual será o sonho que os jornalistas que estão chegando agora, o que será que eles nutrem essa chama, essa esperança, assim? Olha, quando eu entrei, numa das primeiras reuniões, há 4 anos que eu entrei no movimento sindical, eu escutei isso. E aquilo me abraçou, assim, disse, nossa, é um sonho mesmo. Ai, quem dera se fosse possível. Só que eu acredito que essa gurizada que está vindo agora, recente, eles acreditam no fortalecimento das entidades sindicais, no fortalecimento da comunicação das entidades sindicais. Quem dera, é a nossa grande utopia, a gente chegar numa ferramenta única de construção da classe trabalhadora. Mas hoje a gente está mais querendo, de fato, a gente mostrar a importância, mostrar a necessidade e cada vez mais trazer uma comunicação mais próxima aos trabalhadores, uma comunicação que realmente chegue a eles, que a gente consiga dialogar com a classe trabalhadora. Esse acho que é o grande desafio do momento, assim, visto a grande demanda que a gente tem de meios de comunicação, a gente conseguir fazer algo para ser lido, para ser assistido, para ser ouvido pelos trabalhadores, acho que é o grande desafio do momento agora. 24 horas por dia, a classe trabalhadora é bombardeada pela informação produzida pelos veículos de comunicação de massa do poder dominante. Esse assédio é tão intenso que chega ao ponto das lideranças dos trabalhadores preferirem serem replicadas na mídia hegemônica do que na própria mídia independente ou na informação produzida pelas entidades sindicais. É nesse contexto complexo que jornalistas e dirigentes sindicais produzem a informação sindical. Uma informação que ainda não é totalmente valorizada, que ainda não tem a sua importância estratégica reconhecida. Mas algo é consenso. Precisamos dela para ter a informação que forma, informa e transforma a classe trabalhadora.